O nosso tema de hoje é o balanço do primeiro turno das eleições, que, num certo sentido, é um balanço do processo eleitoral de conjunto. As eleições, como nós prevíamos, elas causaram um desnorteamento muito grande na esquerda, principalmente naquele setor da esquerda que participou ativamente da luta contra o golpe. Tá? Elas têm servido e continuam a servir para desmobilizar, confundir, dispersar todo o movimento de luta contra o golpe e aceitar uma política cada vez mais capituladora. Nesse sentido, eu acho que para entender bem o resultado eleitoral, nós temos que voltar um pouco atrás no tempo e restabelecer a realidade dos fatos, a sequência dos acontecimentos e o desenvolvimento político que nos trouxe até esse momento, né? Só para entender, né, a preocupação, nós estamos vendo aqui hoje, em todos os lugares, que de dentro da eleição emergiu aí uma fantasiosa luta contra o fascismo. Né? Por que eu digo que é fantasiosa? Porque o Bolsonaro não é fascista. Eu acho que há muitos motivos para classificar o Bolsonaro como fascista, sem dúvida nenhuma. Mas o problema não é o fascista em si, o problema é a luta. Né? De repente, você vê aí organizações de esquerda, tudo bem que são pequenas, que não têm influído de uma maneira preponderante nos acontecimentos, né? Caso do PSTU, chamar o voto no Bolsonaro na luta contra o fascismo. Aí a gente pergunta, mas por que agora e por que na eleição e por que tudo isso daí? Porque a gente sabe, né, que o PSTU não travou nenhuma luta contra ninguém. O PSTU e várias outras organizações, uma boa parte do PSOL, e até o próprio PSOL, de um ponto de vista geral, eles se colocaram contra a ideia de que nós estávamos em meio a um processo de golpe de Estado, né? Que nós estávamos diante de uma ofensiva cada vez maior da direita, que o país estava caminhando para uma situação de ditadura da burguesia, que havia toda uma política nesse sentido. De repente, né, sai do aquém e do além a luta contra o fascismo. Né? Se isso fosse uma realidade, deveria ter começado muito tempo atrás. Aqui alguém poderia perguntar, né? Seria legítimo perguntar, mas não é que de repente eles se deram conta de que nós estamos ameaçados pelo fascismo? Não. A gente não deve confundir a colocação, por exemplo, do PCO, de que é preciso lutar com a direita, com essa luta contra o fascismo. Não é absolutamente a mesma coisa. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O que nós estamos vendo é um fenômeno eleitoral, né? As pessoas da luta contra o fascismo acreditam que no Brasil está tudo normal, que basta você impedir a eleição de um elemento direitista, né, excessivamente direitista, para que a situação fique normal. Se ele sair vitorioso, o que vai acontecer é que vai haver algumas reformas legislativas, etc. e tal. Mas tudo está normal. O fascismo que todo mundo está apontando não é idêntico, né, à ameaça que nós temos apontado de que o Brasil está, né, à beira de uma ditadura e de um golpe militar. Não é a mesma coisa. Pelo contrário, a gente poderia dizer até que é o exato oposto. É um problema eleitoral. É um problema que seria resolvido pelas vias institucionais normais. Os que hoje estão falando em luta contra o fascismo são aqueles que falaram que não houve golpe, ou então que falaram
É preciso virar a página do golpe, né? Os que falaram que nós não podemos ficar com o país polarizado desse jeito, é preciso unificar os brasileiros. A luta contra o fascismo que está sendo colocada aqui é a ideologia, né, da união nacional em torno das instituições políticas do atual regime. Por isso a gente não deve se confundir, né? O que é fácil de confundir, porque nós levantamos o problema da ameaça fascista, não como uma coisa eleitoral, nem como uma coisa absolutamente imediata, mas levantamos esse problema. Nós levantamos a ameaça do golpe de Estado. Então muita gente no PCO poderia pensar, quando aparece uma organização de esquerda que fala, veja a ameaça do fascismo, estão falando a mesma linguagem que nós estamos falando. Não é assim. Acho que essa é a primeira coisa que nós temos que esclarecer e nós temos que deixar isso daí absolutamente claro. Por isso, nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado.